desculpa, porque... Essa aí está dificultando para nós aqui a situação. Não estou nem chegando aqui. Deixa... Pronto. Pronto, olha, eu comecei fazendo uma introdução aqui, para esperar você iniciar, mas eu nem vou retomar, porque a gente está começando um novo vídeo. Ok. A live foi interrompida, acho que quando você ligou, eu não consegui chegar aqui, mas só para segurar. Vamos lá. Prazer, Joel. Conseguindo me ver? Então, prazer, vamos lá, vamos voltando, enquanto o pessoal vai chegando novamente. Joelma, prazer conversar com você. Prazer, é meu. Obviamente. Deixa eu me achar aqui. Prazer conversar com você, feito essas conversas, né? Todo mundo já vem acompanhando um pouco da metodologia. Essa é mais flexível, é mais livre para a gente bater um papo. De produzir material audiovisual que chegue para outras pessoas, para outros jovens, que possa inspirar outras pessoas, e principalmente a juventude aí se preparando para o ingresso na universidade. E é um prazer. Vamos lá. A Joelma, ela é uma estudante, né, de Feira de Santana. Eu pedi que você se apresente. Como eu falei para o público, né, eu também vou conhecer Joelma. A gente tem feito algumas conversas pelo canal, pela necessidade de conversar mesmo, que a gente está isolado, que a gente está em casa, e porque a gente não pode para os congressos, para as atividades, né? E a gente conversa online. E essa possibilidade, apesar dos desafios do isolamento social, é a possibilidade também de conhecer outras pessoas. Eu agradeço a Eliane Costa por nos ter, né, nos colocado em conexão. As conexões é importante da linha, né, da continuidade, do underground, enfim, de a gente se conectando. Joelma, para a gente não ir protelando, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você. Eu acho que você tem uma história aí potente, uma experiência, uma trajetória, e nada melhor do que no dia que as mulheres possam. Conta para nós quem é Joelma. Então, Joelma é uma mulher preta, como todo mundo já sabe, dá para ver, né? Mas eu me reafirmo nesse lugar de mulher preta, periférica, né? Eu moro num bairro considerado periférico, nasci e cresci nesse bairro. E a educação foi o caminho, o estudo, a universidade foi o caminho que eu encontrei para melhorar um pouquinho a vida, mas também é um prazer. Eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, no caso, agora com doutorado, com mestrado também, eu já fazia pesquisa, inclusive na graduação, porque eu fui bolsista, mas minha história começa com minha base, que são meus pais, né? Meu pai e minha mãe sempre foi professora de banca, é bem conhecida por aqui, pelo bairro, e meu pai também cursou magistério, teve que parar por um tempo, trabalhou na construção civil, que foi o principal trabalho dele, por diversas questões. E assim, minha base educacional foram eles, né? Eu cresci cercada de livros, né? E não livros assim, livro do ano, comprado na Atlântica. Não, eram livros que a gente tinha acesso, livros didáticos, livros literários também, mas que a gente tinha acesso por conta da profissão de minha mãe. Então, a gente sempre foi cercado de leitura e a gente se interessava e gostava. Eu falo a gente porque, apesar desse vídeo ser para mim promover, eu tenho outros 3 irmãos que seguiram a mesma trajetória que eu, tá? E eu cursei no ensino fundamental e médio, eu fui aluna de escola pública, né? Estudei na rede municipal e estadual de ensino da minha cidade,
de Feira de Santana. E esse acesso à leitura, né? A mentalidade de meus pais, que apesar da condição, sempre foram favoráveis ao estudo, talvez pela vida que eles tiveram também, eles sabiam e acreditavam muito que o caminho é a educação, né? E aí eu fiz ensino fundamental e médio em escolas públicas, na rede municipal estadual aqui da minha cidade. Termino o ensino médio, aí vem o dilema, né? Pela minha realidade, o que seria provável é a gente arrumar um trabalho, porque esse seria o caminho. Mas meus pais incentivaram, eles falaram, não, vocês vão estudar, se vocês querem, vocês vão. E apesar da condição não tão favorável, eles nos deram esse suporte, tá? E aí, depois, para conseguir passar no vestibular, principalmente da UFS, que era considerado muito complicado, muito difícil, concorrido, eu fiz o Universidade para Todos, que é um cursinho gratuito. Sem esse suporte do cursinho da Universidade para Todos, seria muito complicado. Então, eu fui aluna da Universidade para Todos, né? Os módulos do Universidade para Todos me ajudaram bastante, as aulas também. E uma outra coisa do Universidade para Todos que foi muito importante para mim foi o fato de eles, como eu era aluna de um cursinho público, a gente pagava uma taxa menor no vestibular, e isso também me ajudou, porque talvez eu não conseguisse pagar a taxa do vestibular inteiro, né? Tinha essa questão. E a Universidade para Todos me ajudou nisso. Além dos excelentes professores, eu não preciso dizer que os professores que estão na Universidade para Todos passam por uma seleção, então eles ajudam a gente e conhecem a universidade, então dão um caminho mais ou menos para a gente entrar. E aí eu entro na UFES, né? Eu lembro que eu passei em janeiro de 2008 e meus irmãos, alguns meses depois, fizeram o vestibular de meio de ano e também passaram, né? Eu sou a única de humanas na casa, porque eu fiz história, né? E continuo no percurso, e meus irmãos são das exatas, né? 2 formadas em matemática e 1 em física. Todo esse nosso processo tem contexto também com a realidade do país no período, mas fiz a universidade, inicialmente eu participei do SEDOC, né? Fui bolsista acadêmica, porque também é importante, né? Sem isso, talvez eu também não conseguiria terminar o curso. E, em seguida, fui bolsista CNPq, Iniciação Científica. E esse foi meu processo na universidade. Terminei no tempo certo, em 4 anos, porque tive esse suporte. Meus pais, eu preciso dizer que meus pais deram muito suporte. E aí eu entrei no mestrado. No caso do mestrado, eu entrei logo em seguida. Terminei, eu formei em 2012, em 2013 eu entrei no mestrado pela UNEB, no Campus 5, lá em Santo Antônio de Jesus. E também com suporte de bolsa, porque sem estudante, se não trabalha, ele precisa de bolsa. E o trabalho, dependendo do trabalho que ele fizer, tem uma interferência no seu desempenho, tá? E aí eu fiz o mestrado também com o auxílio da Bolsa CAPES. Terminei o mestrado e aí eu dei um tempo, né? Do mestrado para o doutorado. Eu terminei o mestrado em 2016. E assim, durante esse tempo, todo esse período, desde que eu passei no vestibular até hoje, esse ano, porque esse foi um ano complicado, eu sempre dei reforço, né? Terminei seguindo os passos de minha mãe. E aí aqui a gente sempre deu reforço. E assim, como eu passei em história e a gente teve a sorte, né? Ou o esforço de meus irmãos também passarem, nós nos juntamos
né? Eu e eles três, para dar reforço, para conseguir tirar um dinheiro extra, para conseguir terminar a universidade, o mestrado, tá? E esse ano, há um ano mais ou menos, eu estou pensando em fazer o doutorado, que eu dei um tempo depois do mestrado. E esse ano eu resolvi, eu vi uma notificação de um site que eu sigo, né, de internet, por dentro da África, e percebi que o ISCTE, que é o Instituto Universitário de Lisboa, estava com edital não, ele chama o processo de candidatura aberto. E aí eu me inscrevi, né? Eu me inscrevi, tem algumas fases no processo de inscrição, eu me inscrevi na segunda fase, e na terceira fase eu recebi o resultado, que foi recentemente, acho que foi, se não me engano foi sexta-feira ou foi segunda, não sei, de que eu tinha sido aprovada, né? E aí vem toda essa luta para ver como eu iria arcar com isso, porque assim, não tem bolsa, pelo menos até então, eu entrei em vários sites, várias instituições, para ver se eu conseguia financiamento de bolsa para estudar, porque eu vou estudar em outro país, em que a moeda é o euro, e aí eu tive que pensar, né, ter alguma criatividade, alguma coisa para ver se eu consigo cursar, né? E aí eu fiz a vaquinha e assim, eu tô feliz porque eu tô tendo suporte de bastante gente, muito feliz mesmo, mas eu preciso que as pessoas doem. Para quem está chegando, Joelma, a sua história é a nossa história, a minha história de muitas outras mulheres e homens, né, pretos, negros desse país. Para quem está chegando, para situar, a gente está conversando com Joelma Maia, ela fez um pouco a apresentação, né, dela, sobre quem é. Ela está agora nessa fala final, fazendo a vaquinha online, foi aprovada, né, ela aplicou para cursar o doutorado no Instituto, né, Universidade de Lisboa. de Lisboa, em Portugal. Tem aí uma trajetória, e eu vou pontuar, Joelma, assim, só para quem está chegando, você vem falando, de prioridade, de alguns pontos que me chamam a atenção na sua fala, e atravessa as experiências de muitos de nós. Então, a prioridade educacional da sua família, com outros irmãos também, né? Então, nem sempre tinha o melhor livro ou livro de uma editora específica, mas a literatura, a presença de livros, material didático foi uma prioridade na sua família. Você traz um ponto importante, que é a questão do acesso à universidade, que você tem a oportunidade de fazer o vestibular, né? Isso é que a educação básica, ela tem algumas questões a serem clarificadas, mas não só por isso, porque durante muitas coisas na cabeça, trabalhar, então... Seu áudio está cortando um pouquinho, desculpa. Você escuta agora? Pronto, escuta. Então, um ponto que você traz um acesso à universidade, então, curso pré-vestibular, então, aí essa experiência dos cursinhos pré-vestibulares, dos quilombos educacionais, e aí você cita a Universidade para Todos, que é um programa do governo do estado. Então, todas essas possibilidades de ingresso, né, as experiências, como, por exemplo, Steve Bico, vários coletivos têm proporcionado, enfim, tem iniciativas importantes, que na verdade, é resultado da luta, né, também do movimento negro, do movimento social, que tem pautado a importância de democratizar o acesso à universidade. Então, isso foi presente em sua vida, isso é um ponto marcante que você traz. E aí a questão da permanência, porque não basta ingressar, né? Tem que permanecer, tem que resistir, Exatamente. né? Então, bolsas de pesquisas, aqui temos muitas, né? Eu fui bolsista de pesquisa também, o seu que é isso, quando ingressei na universidade. A gente recebia, aqui tem um monte de gente de Marília, eu acho que eu vi algumas pessoas, inclusive a professora Valéria, estava aqui, de Marília, da Unesp de Marília, não sei se ela ainda está, uma saudação para a professora Valéria Barbosa.
Quando eu ingressei na universidade, aí tinha a Bolsa BAE, você citou a Bolsa CAPES, né? Eu fui bolsista BAE, que era a bolsa de auxílio para estudantes pobres, era essa de fato a característica, o quesito, né? Baixa renda. Então, foi muito importante. E aí, junto com a Bolsa de Iniciação Científica, a Bolsa, que era permanência, desenvolver a iniciação científica. Então, a professora Maria Valéria foi importante. Esse é um ponto importante que você traz como problematização, né? E como questão para a gente pensar que não é só ingressar, né? Tem que pagar xerox, tem Exatamente. que comer transporte, tem outras demandas que é um desafio e que, na realidade, que a gente vive nesse país faz muitos jovens desistirem da universidade também. Isso, algumas pesquisas revelam, né, essa dificuldade. E aí, a Joelma, ela conta assim como se fosse, né? Aí eu fiz a graduação, depois eu fiz o mestrado, agora eu entrei no doutorado, né? Eu apliquei como se fosse, mas a gente sabe o quanta coisa que tem por trás, né, Joelma? Até chegar num doutorado num outro país. Então, é uma referência a você, uma potência aí, né, para inspirar outras pessoas. Eu, E se revela que não basta estudar, né? Estudar, se dedicar. A gente precisa, sim, aí é interseccionalidade, né? Gênero, classe, ó, raça, gênero e classe. Né? Então, você foi lá, estudou, terminou o mestrado, com louvor, aplicou para ingressar no outro país e agora tem feito esse desafio que é de ter recursos para cursar a universidade. Então, eu queria falar isso, que ela está fazendo uma vacina. Eu acho que as pessoas estão seguindo. Depois, quem está aqui, a maioria da nossa rede, de vir compartilhando para auxiliar, né, nesse levantamento de informações. E aí, eu acho que é um ponto de problematização. A gente não deveria, né, Joelma, fazer uma vacina online. A gente deveria ter, de fato, um suporte, ter uma política pública implementada, que possibilitasse, né, todas as pessoas, principalmente as mulheres negras, pudessem ter suporte suficiente para realizarem seus objetivos, suas metas. Então, acho que fica uma implicação aí, né, para a gente ir pensando as formas, algumas possibilidades de rede, de aplicação, mas esse ainda é um desafio, né, a mulher negra. Me fale aí, você vai fazer o doutorado, são os uhum. 4 anos lá ou uma experiência? Porque quando você faz a chamada da vaquinha online, ele está dizendo que vai custar 6 meses. E os próximos meses? Como que você está pensando em fazer? Exato. Eu vou cursar os 3 anos lá, são 3 anos, eu acho, o curso, isso. Eu vou cursar os 3 anos lá e é, quando eu coloquei a vaquinha, eu pensei na situação atual, né? Eu pensei que se eu pedisse todo o valor, seria mais complicado de tentar convencer as pessoas. E também porque quando eu coloquei lá o valor da vaquinha, eu pensei em, de repente, conseguir um acesso à bolsa, né? Ano que vem, que as bolsas têm os seus períodos de abertura. Então, eu pensei em que, sobrevivendo conseguindo ficar lá esses 6 meses, eu ia correr atrás de bolsa, né? Ou até de um emprego lá. Eu pensei nessa possibilidade também. E por isso eu coloquei só o primeiro 6 meses. E porque o custo do curso é alto, né? Porque eu falo pela conversão da nossa moeda. Se eu converter esses 40 mil que eu estou pedindo para o euro, é pouco mais de 7 mil euros, entendeu? E aí, para a gente também, para não exagerar no meu pedido também, eu tenho esse defeito de excesso, né? De não é humildade, mas e aí eu pensei no nosso momento atual, né? Pensei que eu posso correr atrás depois de uma bolsa, de um trabalho e tentar viver esses 6 meses, né? Foi o que eu pensei, porque eu fiquei muito preocupada. Quando eu recebi a notícia, eu pensei assim, meu Deus, eu passei agora.
fiz a vaquinha para ver se me ajudava. Eu pensei em outras opções, procurei por sites, instituições que oferecem bolsa, mas não tem nenhuma com processo aberto. Normalmente o que eu encontrei foi de mobilidade, que não é o meu caso. E aí eu pensei na vaquinha, pesquisei sobre e pensei na vaquinha. Joelma, a vaquinha, ela nos revela, assim, a coragem da vaquinha, ela nos revela que há, sim, uma possibilidade de rede e de que eu vi, depois acompanhando, né, que dá para ver um pouco as doações ali que vão surgindo, de que há, sim, uma rede, que é o que o movimento negro, é que a população negra, que as pessoas, né, não necessariamente ligadas ao movimento negro específico, mas e também tem feito ao longo da história, que é de ajudar uns aos outros, né? Tem um movimento forte também nos Estados Unidos, que é o Black Money, enfim, que tem chegado aqui no Brasil de uma forma potente. Existe uma rede potente aí de pessoas que estão comprometidas, né, com essas possibilidades com essa possibilidade de fortalecer trajetórias. Então, eu tenho convicção, esperança pela história, né? Pela história da população negra, pela história das pessoas desta Bahia, vou dizer a Bahia, mas não só a Bahia. Vamos lá, o povo de São Paulo também. Eu falo Que também, rapidinho, só pelo bairro que eu nasci, entendeu? Não que eu queira esse lugar específico, mas assim, a gente é um exemplo. As pessoas conhecem a gente aqui no bairro por essas conquistas que a gente obteve, que não é comum, não é para sim, todos. conte aí como é essa história de que o filho, como é o nome da sua mãe? Dona Elza, Dona Elza e seu pai? seu José. Dona Elza e seu José. Pense aí, que história é essa de que os filhos de Dona Elza e seu José todos ingressaram na universidade? O que Dona Elza fez? Exatamente, Essa referência exatamente. Santana, que fala aquele bairro periférico de Feira, e aí é uma referência na cidade, pelo menos na região, no bairro. Exato. E como é legal ter essa referência, como é para vocês? É um orgulho, porque é um bom exemplo, mas é uma responsabilidade também, né? E eu, como professora, não só por esse exemplo, mas como professora, eu preciso ser um exemplo. Não que seja algo difícil para mim, porque não é, mas você tem que pensar nisso, no exemplo que você vai passar para os outros. Tem que ser um exemplo, né? Uhum. Não é difícil, não, né? Pela. Não é tão difícil, no sentido de que é o meu comportamento geral, né? Mas é uma responsabilidade. Responsabilidade. Você não pode. A gente acaba saindo de um lugar inclusive, às vezes, de humanidade, né? Dizer, ó, mas você é uma pesquisadora, por que você está falando isso? Por que você está fazendo Exatamente. isso? Mas Exatamente. a gente se entende, as pessoas se entendem, se fortalecem e se entender que há sempre a possibilidade de revisão, de olhar, de recapitular e de errar também, né? Enfim, acho que tem Exato, que ficar aprendendo. exato. Joelma, é uma possibilidade. Tem que pensar nessa questão do planejamento, né? Você tem um levantamento para 6 meses. Você trouxe a questão aqui do euro, né? A gente está vivendo um contexto complexo, inclusive de crise econômica, de crise sanitária. Então, são questões que vão aparecer, né? Aí nessa experiência de intercâmbio. Me diga aí, você tem até quando para juntar esse recurso e quando que você faria essa viagem, faria essa mudança para Portugal? Exato. Acredito que as aulas comecem em novembro, mas eu não tenho certeza. Primeiro, por conta da pandemia, Portugal já abriu os aeroportos, a cidade meio que já está funcionando, as universidades também, mas tem a questão do Brasil, né? Eu entrei para ver o processo de visto e eles já estão emitindo visto. Então, é uma perspectiva de que talvez possa dar para eu viajar. E, assim, eu ainda não tenho certeza de quando as aulas começam. Eu mandei um e-mail ontem ou antes de ontem, eu não lembro,
para saber que dia exato as aulas começam, tá? Mas acredito que em novembro, que seja meu prazo. Joelma, eu tenho algumas perguntas aqui, as pessoas também estão perguntando. Eu vou te colocar aqui para para você respondendo. Mas Certo. você falando, eu veio uma leve emoção, e eu segurei, porque eu não vou ficar chorando, não, porque hoje é dia das mulheres Eu pretas, também não. mas mulher preta forte chora Chora também. também, Não é é isso mesmo. E aí é que tá a fortaleza, tem que chorar mesmo. Mas eu segurei para a gente não, para me concentrar. Quando você fala dessa empreitada para o doutorado, eu lembrei quando eu ingressei no doutorado, eu submeti a bolsa, né, para bolsa para o financiamento da pesquisa e eu fui indeferida, porque eu não faltou um documento que comprovava que eu era, né, não tinha emprego e era de baixa renda. Não tinha como me manter na universidade, embora no currículo eu tivesse uma posição apta, né, para receber a bolsa em quarto, quinto lugar pela colocação, mas como o meu questionário socioeconômico, minha parte socioeconômica foi indeferida, eu fui lá para baixo da lista e não consegui a bolsa em 2016. Então, foi uma luta do programa, os professores foram lá, porque conhecia a trajetória também, né, que eu já tinha feito mestrado na instituição, inclusive com bolsa, enfim. E deu vontade de desistir, muitas vezes. Foi muito difícil se manter um doutorado no início. E você fica se perguntando, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Principalmente porque eu estava em São Paulo, minha família na Bahia, e uma parte também em São Paulo, mas não necessariamente no interior, que é o aniversário que eu fiz. Mas vem não é leve, essa pesada interferência do racismo, interferência de uma estrutura, né, dessa estrutura que a gente vive. Mas aí eu fui encontrando os caminhos. Então, o que eu desejo é que você agora, que aplicou para a Bolsa, que conseguiu, né, que foi aprovada, que vai, isso mesmo, pensando nas estratégias, a vaquinha é uma estratégia, diferentes estratégias é, para atingir o seu objetivo. Não é simples, nunca foi, né? E as mulheres mais velhas estão aí para nos dizer o quanto foi difícil e ainda é, né? Mas é resiliência e perseverar, né? Então, Exato. a gente se sente agora sentir representado com você. Eu queria, Joelma, para saber o que você vai pesquisar, qual o seu tema de pesquisa. O instituto que eu me inscrevi, ele não exigia um projeto de primeira. Mas, assim, eu já tinha um projeto, um completo, mas já tinha. Se eu não passasse, eu ia tentar em outros lugares aqui no Brasil mesmo. Então, minha graduação e mestrado, os temas foram mais ou menos parecidos, mas na graduação eu estudei ação missionária com os povos islamizados na Guiné-Bissau, né? A questão da ação missionária. No mestrado eu continuei com a pesquisa da graduação, porque normalmente a pesquisa da graduação é curta, não é tão completa. E agora eu estou tentando estudar os povos considerados tradicionais da mesma Guiné-Bissau, porque eu estudei os povos islamizados, mas agora eu quero estudar a grande maioria dessa população que não foi representada, que eu não estudei, né? E assim, eu trabalho o período colonial, que é o período de colonização no continente africano. E por questões de fonte também, né? Eu pesquiso com as fontes do site Memórias da África, e eu, mexendo, pesquisando, me interessei, né, por esse tema. É um tema que eu pesquiso desde a graduação. Então, é isso. Agora, eu vou te perguntar. Você está pesquisando povos tradicionais da Guiné-Bissau. E por que em Portugal? Por que um doutorado em Exato. Portugal? Então,
é a questão das fontes, como eu falei. Grande parte das fontes estão lá, em Lisboa, inclusive, que é a região onde eu vou ficar. Então, o acesso mais fácil a fontes, textos, né? Para mim, em Lisboa, nesse instituto, seria mais fácil, né? Eu teria um acesso mais fácil a essas fontes. E também porque esse instituto é reconhecido, é uma universidade reconhecida e é uma universidade que estuda especificamente esse tema, que é estudos africanos, que eu vou estudar, entendeu? Acredito que tem bastante estudo, tem alguns estudos, sim, no Brasil sobre o continente africano, tem universidades aqui no Brasil também que tem programas voltados para o continente africano, mas eu acredito que é sempre para fortalecer as pesquisas no Brasil sobre o continente. E também porque para o Brasil é importante esse conhecimento. Eu ensinei na educação básica, né, na escola pública, e eu acho que tem uma deficiência do tema nas escolas, apesar da lei. Então, meu pensamento é mais ou menos esse. Então, quer dizer que em Portugal estão todas as fontes. Você vai problematizar isso, né? Eu pretendo. Eu pretendo. Todas as fontes dos povos tradicionais da Guiné-Bissau. Exatamente. É a colonialidade, né? Você vai Exato. problematizar isso. Eu pretendo. Certo. Pretende, né? É, Você tem que problematizar. tá. Tem um assessor orientador. Então, para quem está chegando, a Joelma Maia aplicou, né, para um doutorado, quem chegou aí depois, doutorado no Instituto Universitário de Portugal, tem que já começar a arrumar as malas para o próximo semestre, e aí considerando que a gente vai, né, vai atravessar essa pandemia, tudo vai se resolver, esperanças, né? Uhum. E vai fazer essa viagem, né, essa mudança aí para estudar em Portugal, está fazendo uma vaquinha online para juntar recursos, para custear pelo menos parte. Ela foi generosa, ela disse apenas assim, para o primeiro semestre, mas elas são 3 anos, né, de curso, e aí ela vai pleiteando outras bolsas na universidade, então quem vai poder fortalecendo essa vaquinha online, compartilhar com as redes, quem souber de alguma bolsa de pesquisa ou de alguma instituição que está aí aberta a fazer né, dar esse suporte e não suporte, né? Promover uma política de democratização e de Por acesso e de favor. permanência mulheres negras na pós-graduação, na educação superior, né, na graduação e na pós-graduação, se trata disso. E a gente vai peteando, né, essas instituições, as fundações, quem tem aí essas redes, puder fortalecer, e também individualmente, embora todas nós sabemos, né, que é um dever do Estado, que é um direito, né, o acesso à educação superior e a permanência, e a gente vai se fortalecendo como a gente consegue, né, compartilhando a vaquinha, fazendo a doação, porque no fim das contas é isso que tem feito, né, as mulheres negras, o movimento negro, e a nossa história tem sido também não apenas via institucional, mas pelo fortalecimento cada uma de nós vamos fazendo, seja um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e vai. Eu sou fruto disso, né? Jaqueline inclusive, nossa, eu já estou devendo. Jaqueline, quando ingressei na universidade, já conheci a Jaqueline, e ela devia um valor, olha lá como a gente se fortalece, ela devia um valor e tinha que pagar. Eu já paguei várias vezes, mas vou ter que pagar agora. Ela devia um valor a uma pessoa quando ela ingressou na universidade. Ao invés de ela pagar para a pessoa, ela me conheceu na Unesp de Marília, na moradia, e ela mandou um e-mail falando, olha, aquele valor que eu te devo, eu tenho uma estudante aqui, eu gostaria de passar para ele fazer uma corrente. Começar a fazer uma corrente do bem. Ao invés de te pagar, porque eu sei que tu tem um dinheiro no banco, eu posso dar para amiga. E aí a gente começou uma corrente. Então, essas correntes, elas são às vezes pontuais, né? A gente tem muito mais coisa para fazer culturalmente.
mas elas fortalecem sim. Eu lembro que eu comprei livro, participei de congresso, eu adorava os congressos técnicos que a Unesp necessariamente não tinha disciplina específica, né? Embora a professora Valéria, como eu já falei, é uma referência para mim, uma pesquisadora do campo da educação das relações raciais da Unesp de Marília, então essa necessidade também de buscar. Então, só para retomar, é isso, Joelma, você vai conseguir. E aí, Joelma, eu queria te Tomara. perguntar, deixa eu ver, para não ficar só eu aqui perguntando. O povo aqui está escrevendo, cantar o tema, deixa eu subir. Eu acho que você falou sobre a pesquisa. Eu quero te perguntar o seguinte: Hum, eu fui no intercâmbio em 2018 e foi uma experiência assim extraordinária na minha vida. É um momento que você se. E a Nete, né, a professora da UFSCar, fala isso em um texto, você se rasura. Você teve que se rasgar, teve que se rasurar inteira, se conhecer, porque foi uma experiência muito potente e muito difícil ao mesmo tempo. Estar sozinha, medos, né? Estar num outro país. Então, eu também vinha, na verdade, era o efeito do racismo, né? Eu tinha medo, e os terroristas não iam me pegar lá de jeito nenhum. Mas eu tinha medo, porque eu não sei de onde eu tirei isso, né? E era, na verdade, em alguns momentos, autossabotagem, as fragilidades, enfim, e os episódios que eu já tinha vivido, né, em relação à minha família, enfim, aqui no Brasil, e muito recente, antes da minha ida para o intercâmbio, meu pai foi atingido, atearam fogo nele, enfim. E eu fui com essas memórias para o intercâmbio, e foi muito difícil me manter. mas, Mas aí a gente consegue, porque outras redes foram formadas, muitas mulheres, não vou citar aqui agora, que foram me fortalecendo, eu já falei isso mais cedo. E eu quero te perguntar como você está se preparando para essa empreitada em outro país. Porque existe sim, e aí você considerando que você vai ficar 3 anos, né? Claro, com a possibilidade de retorno, de ir e voltar. Eu fui durante 11 meses, era um ano, 11 meses, na verdade, fui de fevereiro a dezembro. E para mim, fevereiro quando eu cheguei em fevereiro, dezembro era tão longe que eu às vezes eu não conseguia nem aproveitar as coisas, lazer, era só biblioteca, curso de inglês, biblioteca e tal. E, enfim, para navegar foi bom, minha orientadora potente, a Joyce King, mas tem os desafios também. Então, como você está se preparando para esse momento, né? Para essa nova empreitada, considerando que é um grande desafio também, estar longe da família, principalmente que a gente está vivendo um contexto de isolamento já, né? Longe dos amigos, das pessoas. Só fisicamente, porque virtualmente a gente está fazendo live. Então, pois é. como é que você está se organizando? Se você não quiser ser muito, enfim, explícita, mas de modo geral, como você está pensando essa. Então, assim, eu moro na casa de meus pais, né? Inclusive, nós quatro que somos os filhos e meu pai e minha mãe. Então, eu já moro numa casa com bastante gente, então vai ser complicado realmente morar sozinha. Mas assim, eu acho que a maturidade, o tempo, eu acho que é algo também que eu preciso, né? Eu acho que é uma experiência que todo mundo precisa, que é de ficar sozinho um pouco. Meus pais, apesar de a gente não ser criança, quando a gente está muito tá perto deles, trata a gente assim, mas eu acredito que isso é uma preparação que eu já tenho feito há algum tempo, porque eu já pensava não sair do país, mas em outro estado. Eu pensava já, eu coloquei como meta que quando eu fizesse um doutorado, eu iria fazer em outro estado. Então é algo que eu já estou pensando há algum tempo. Agora foi outro país, é uma outra preparação. Eu ainda estou na correria, como é? O sangue, a ficha ainda não caiu porque eu estou na correria dessa vaquinha, de ver como eu arranjo outras coisas, mas eu estou pensando, eu estou me preparando, né? Internamente, eu estava conversando com eu converso muito com minhas irmãs, então eu estou me preparando mentalmente assim para essa empreitada. É, é uma empreitada boa.
Mas você vai sair, sem dúvida, fortalecida, vai concluir, vai trazer, né, que é o que é interessante, outras, o resultado dos seus estudos, das suas experiências, sem dúvida, fortalece o campo da pesquisa, fortalece outras trajetórias, outras mulheres. Como eu falei, não é simples, né? Não, de fato, não é. Mas o que é fácil, né? Para nós. Nunca Exatamente. foi. Exatamente. Então, não tem, não tem saída, né? Tem que enfrentar o Tem que desafio, tem que enfrentar. enfrentar. Então, eu estou preparada, eu acho. Isso me dizer tem que ser estratégico também, né? Estratégico no sentido de que a oportunidade está posta, né? A oportunidade também a partir de sua dedicação também, de ter aplicado, de ter se dedicado no estudo e aplicado para esse instituto lá em Portugal. E está posto, então tem que abraçar e ir navegando. Vai lá, se fortalece com as mulheres pretas, não só, né? E as latinas também Uhum. estão lá referências caribenhas e vai se fortalecendo. E as não negras também, que, né, que estiverem uma postura de fortalecimento também, para que você consiga, de fato, concluir e alcançar aí o seu objetivo. Então, tem gente chegando, a Joelma está fazendo a vaquinha online, ela aplicou para o Instituto Universitário de Portugal para fazer o doutorado lá em Portugal. Já vai começar, né, logo logo. Então ela tá sem bolsa, né, o doutorado, e ela vai pesquisar os povos tradicionais da Guiné-Bissau. Por que Portugal? Porque a fonte está tudo lá, né? Tem boa parte lá, que é resultado, né, nosso processo colonial. Então, e além de ser uma instituição de referência, né, como ela coloca também, e ela vai entrar nessa empreitada. Então, vamos fortalecendo, quem puder ir compartilhando a vaquinha online. Tem um pessoal da rede, a gente vai mandando pelo WhatsApp depois. Depois, Eliane, que está aqui, se puder botar o link nessa conversa também, seria legal para a gente ir compartilhando e se fortalecendo. Bom, você vai falando. A gente já praticamente não sei quanto tempo de conversa a gente tem, mas com o objetivo de produzir o conteúdo para que circule também e que outras pessoas tenham acesso e conversar, né? Que a gente tem que conversar, porque não dá mais, né, para ficar só. Tem que conversar. Isolado. O que você vai falar, então eu vou parar de falar e você falar mais. Então me conte Exatamente. aí mais o que você sabe, porque eu acho que eu não tenho mais perguntas. Eu tenho algumas, mas vamos ver Hum. quem está me perguntando. Me conte mais sobre essa experiência com seus. Me conte, na verdade, como que está a reação da sua família, a expectativa da sua família, Exato. dos seus. Minha mãe, assim, meus pais, eles estão receosos porque é outro país, estão preocupados financeiramente, né? Porque caso eu não consiga, é capaz de eles não deixarem eu ir sem dinheiro. Mas eles estão felizes. Todos aqui estão felizes. Minha mãe mesmo, como diz ela tá fofinha. Ela tá muito feliz. De Fala para felicidade todas, pelo. De falar para todas felicidade as pelo. amigas. E a minha É, mãe. Filha, foi lá para os isso Estados mesmo. Unidos. É isso mesmo. Isso, é isso mesmo. Eles estão apoiando, tanto meu pai quanto minha mãe. Eu acho que meu pai está um pouquinho mais preocupado, mas também está apoiando. Que legal. O apoio da família é muito importante. Por falar no apoio da família, eu só queria, só por falar na família, né? Eu estou buscando aqui as perguntas aqui para trazer. E a minha tia, acho que ela está aqui ainda. Ela falou assim: olha, eu estou gostando muito das lives, das atividades, principalmente essas lives assim, que você só fica conversando e trazendo um tema legal, uma pessoa legal para conversar. Eu estou gostando muito. Assim, essas, tem umas que eu às vezes não entendo, umas não, mas outras, essas de conversa, assim, que fala de trajetória, eu estou gostando bastante. E ela falou assim: olha, nessas lives, nessas conversas aí, fale para. Dê uma mensagem, mesmo que não caiba, dê uma mensagem para as mães em relação ao cuidado, porque como a gente está falando de trajetória, aparece muito nas todas as pessoas que eu conversei, com o Jean,
com a Adriele, que estava aqui também, com o Marcelo, a importância da família, né? A presença da família, nesse sentido de priorizar a educação, que é a história nossa, né? As famílias negras têm, na verdade, é uma distorção, né? De que as crianças estão abandonadas, enfim. Há sim uma prioridade, um investimento do modo como é possível, né? Seja o livro, seja priorizar o material didático, deixar de comprar comida, inclusive, para comprar o caderno. Então, há sim uma prioridade, há sim uma atenção das famílias negras e pobres do país em relação à educação das crianças. E aí, ela voltando para minha tia, ela fala assim, dê um recado para. Tem mães que assistem, pessoas que assistem, que esse cuidado é importante. Fazer uma comida boa para o filho, fazer, mesmo não precisa ter dinheiro, não. Pode ser pobre, mas uma toalha limpa, uma toalha, né? Uma coisa, uma casa minimamente organizada, não é ter. Mas tem uma toalha limpa, uma comida no horário, reconhecendo que às vezes não tem comida, gente, infelizmente é a nossa realidade, mas fale isso para as mães, que isso é importante, o que ela fala isso. Porque é exatamente isso, isso faz muita diferença. E ela vai dizer, ela nem fez pedagogia, não foi para a universidade, concluiu isso no médio, ela diz assim, é importante para a autoestima da criança, né? Saber ser cuidada, atenção com a calcinha, atenção com a cueca, com a toalha. É verdade. E é pura verdade, porque você está lá jogado, né? Então, só para minha tia se extrair, eu falei o que você pediu. E é isso que aparece na trajetória de Joelma, que aparece na trajetória de Marcelo, de bairros periféricos, mas que os pais, né, a mãe e o pai, o tio, a minha presença foi muito forte das minhas tias. Ela fala isso porque ela foi muito importante na minha vida, as duas, desse cuidado também, né, que vai fortalecendo. Então, fica a mensagem, tem algumas perguntas aqui. Joelma, você encontrou alguma dificuldade de pesquisar a história da arte no mestrado da UNEP? Da África, da arte, não, da África. Eu acho que eles colocou arte aqui, mas a história da África, retificar, é Amanda Ramos. E, A Amanda Ramos, a história da África na UNEB, no então, mestrado. Então, assim, não é um programa voltado especificamente para o tema, né? Algumas disciplinas não contemplaram muito meu tema, mas assim, o curso foi tranquilo, eu consegui, né, terminar, fazer as disciplinas, cumprir tudo que era necessário para terminar o mestrado. A dificuldade é essa. Por isso que é tão importante, nesse caso, eu ir para o Instituto Universitário de Lisboa, porque é específico sobre o meu tema. E a UNEB não era tão específica, tá? E aí as dificuldades são essas, como não é um tema, eles não têm uma área específica em África, as disciplinas, né, os professores até para orientar, não, não é que foram ruins, eu não estou dizendo que foi ruim, mas que não é tão específico como vai ser agora no doutorado em Lisboa. ótimo. Tem um pessoal aqui interagindo, vou tentar ler algumas questões aqui. Então, um monte de seus amigos também, outros que da minha rede, outras pessoas que falando da trajetória potente, da referência que você é. E a pergunta da Eliane também já falei, né? Porque eu estudar em Portugal, você já respondeu. Então, sobre o Black Money, vamos lá. Então, muita gente encantada com sua história, com sua, né, sua tranquilidade, assim, ela fala assim como se emoção, nada. Aí, simplesmente, eu apliquei para um doutorado no Instituto Universitário de Portugal, e eu vou, Não é né, tão simples, mas hoje, no desenho, quantos dias sem poder sair, se dedicando ao estudo, meu Deus. doutorado, ou aplicando, né, elaborando a proposta do doutorado. Então, Exatamente. isso ninguém conta para, né? Isso ninguém conta. Que antes do isolamento a gente já ficava em casa,
Exatamente. Já faltava as festas da família. Já faltava, exatamente. A tia reclama que não atende Exatamente. telefone. A Exatamente. tia está aí, todo mundo aí, ó. Não dá muita atenção à tia. Então, Só faz são muitas estudar. coisas. E você está achando pouco, ainda quer ir estudar lá em Portugal, longe da gente aqui. Mas vai sim, porque é isso, tem que se rasurar. Minhas professoras, a minha orientadora Tatiane fala também sobre isso, né, de se rasurar, de atravessar a trajetória, de atravessar a experiência, de vivenciar a experiência. É o que tem fortalecido, inclusive, Joelma, estou aqui buscando as perguntas. Esse programa que eu participei, que eu fui para os Estados Unidos, ele é o programa de desenvolvimento acadêmico, Abdias Nascimento. Alguém perguntou sobre a pós-graduação aqui e as experiências de intercâmbio. É isso. Então, esse programa de desenvolvimento acadêmico, Abdias Nascimento, ele é resultado também daí da luta. A Luísa Bairros é uma das referências que pautou a importância da democratização da mobilidade acadêmica, né, para estudantes negros, pesquisadores negros, fora do país. Então, a gente tem algumas experiências, sim, só que nesse seu caso, teríamos que contar, e eu estou contando com a rede também, dessa divulgação e tentar identificar alguma possibilidade de bolsa para você também, né? Porque geralmente esses programas eles passam por um processo de edital, há todo um trâmite que não é tão simples. Mas a história de mulheres negras tá. Tem uma pergunta aqui, Joelma, sobre a Unesp, orgulho de você, Joelma, lá. Tem um povo, o povo tudo de Feira de Santana, né? Meus amigos. Nida e Joelma, o que vocês veem, o que vocês pensam, né? O que você vê que é possível para avançarmos no que diz respeito à permanência na pós-graduação? O que, que você acha, principalmente você, Joelma, que está aí buscando uma alternativa de permanência na universidade? Como você vê a questão da permanência na universidade? A gente já falou disso inicialmente, mais ou menos. É essencial, antes de qualquer coisa, para a permanência, para que você consiga pesquisar e estudar mais tranquilamente. E eu acredito que é uma questão de investimento do nosso Estado, né? É obrigação. Primeiro, porque a gente paga um imposto altíssimo no Brasil e porque é um direito, a educação é um direito, a permanência também é um direito, né? É essencial investir. Alô, eu também não estou ouvindo. O áudio aqui falhou. O áudio falhou. Alô, tá conseguindo? Eu não tô conseguindo. Não. Mas eu, o meu tá escutando. Eu não tô. Ah, sim. Eu não te escuto.
Não estou escutando. Eu não te escuto, não.